Uhum. Pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais um seminário da CAP. Hoje nós vamos ter a apresentação da professora Gilcélia Regiane de Souza, da Universidade Federal de São João del Rei. Desculpe, eu me confundi com essa sigla. A professora é professora adjunta da Universidade Federal de São João del Rei, onde ela atua principalmente em métodos numéricos, aproximação adaptativa e hierárquica. Ela possui doutorado em matemática aplicada pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado e graduação em matemática pela Universidade Federal de Minas Gerais. Certo? O título da apresentação é Introdução à Função de Base Radial, RBF, e algumas aplicações. Professora Gilcélia, agradeço novamente. Bem-vinda ao nosso seminário e a sala é sua. Pode começar. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade, agradeço a Margarete por ter me convidado. Eu disse para a Margarete no início, né, eu fiquei com receio, eu queria fazer a melhor apresentação possível, mas de tudo, essa apresentação serviu muito para mim, porque eu estava com essas ferramentas paradas e foi um ótimo incentivo para recomeçar o estudo, né? E aí eu agradeço muito, Margarete, por essa oportunidade. Bom, vamos começar aqui. Acho que assim vai mais seguro. Tranquilo aí agora? Sim? Vamos lá. Então, falar um pouquinho da onde eu sou, da minha universidade, né? Eu sou da Universidade Federal de São João del Rei, como o professor disse, mas o campus fica em Ouro Branco. Só para situar aqui, Ouro Branco está aqui, Belo Horizonte, para vocês que não conhecem, suponho que nunca ouviram falar de Ouro Branco. Belo Horizonte está aqui, então a gente está a 100 quilômetros de Belo Horizonte, e esse campus foi pensado para atender as 3 cidades do Alto Paraupeba, que é Congonhas, Conselheiro Lafayette e Ouro Branco. Aqui tem uma foto da nossa serra de Ouro Branco. O campus fica de frente a essa serra e atrás dele tem a Gerdau, que eu acho que vocês também já ouviram falar. E esse campus, ele é doado, né? Ele foi doado, o prédio, pela Gerdau. Bom, hoje a gente vai falar aqui das funções base radiais. Então, qual que é a ideia? Nós temos que aproximar, né? Queremos aproximar algumas funções multivariáveis usando as funções de bases radiais com estratégia de multinível e adaptatividade. Qual que é a motivação? Por exemplo, em computação gráfica, se a gente quer recuperar uma imagem, as funções de bases radiais é uma ótima ferramenta, juntamente com os multiníveis. Outra aplicação, podemos usar nas equações, encontrar soluções de equações diferenciais parciais. Então, o nosso objetivo é usar as funções de bases radiais, conhecer essa ferramenta, conhecer a ferramenta de funções de bases radiais, aproximar funções usando tal ferramenta. É um método livre de malhas, então não preciso preocupar com as malhas, ideal para dados dispersos. Aqui eu tenho os pontinhos vermelhos, é o domínio, e eu tenho informação para cada um desse ponto do domínio. E eu quero recuperar a função que melhor aproxima tais valores. Então, é uma visão aqui de cima, a gente tem esses dados aqui bem dispersos, e usando a função de bases radiais, aproximando, a gente tem aqui um paraboloide. Então, essa função aqui é a que melhor aproxima nossos dados. Tá, então, é interessante, é uma ferramenta muito interessante, uma vez que podemos usar em qualquer dimensão e os dados podem ser dispersos. O fato, né, de poder usar em qualquer dimensão é porque essa nossa ferramenta ela depende apenas da distância. E é um método de fácil implementação porque ele é livre de malhas. E o que é bem atraente nesse método é que os nossos dados todos estão dispersos. Então, podemos ter várias informações num pedacinho do domínio e no outro quase nada. E aí é
uma boa ferramenta para esse caso. O que é uma função de bases radiais? Estou falando muito delas, então o que é? Uma função φ de Rn a R é chamada radial desde que exista uma função de uma única variável φ e o centro x0 tal que a nossa φzona é igual a φzinha de R, em que R ela é a distância obtida pela distância euclidiana. Então aqui dá para ver que não tem nenhuma dificuldade se a gente altera a dimensão, se uma dimensão menor ou se a dimensão é maior. O que a gente precisa é a distância, então o cálculo é feito de maneira tranquila. Alguns exemplos importantes na literatura de funções de bases radiais são os seguintes. As splines, então aqui eu plotei as splines por alguns parâmetros betas, então aqui tem uma variação dos parâmetros, e ele está centrado em 0. Essa é uma boa função de bases radiais para o caso de dimensão 2. É bem usado. Um outro exemplo, muito usado também na literatura, são as gaussianas. Uma aplicação que está tendo muito das funções de bases radiais, que eu nem comentei, é a respeito das bases neurais. E essa é uma função radial que é bastante usada nas redes neurais. Outro exemplo, as multiquádricas, que é mais adequada quando se trata de dados topológicos. E mais um exemplo são as multiquádricas inversas. Essas são as mais comuns na literatura, também temos, e todas essas que eu citei têm suporte global, e também temos funções radiais com suporte compacto. E aí tem aquela história, qual que é melhor? Com suporte global ou com suporte compacto? Cada uma tem uma característica especial. Por exemplo, as de suporte global me dá maior precisão, porém as matrizes são matrizes cheias. E as de suporte compacto me dá matrizes mais esparsas, porém ela perde um pouquinho em relação à precisão e fica restrito à dimensão, pois as funções com suporte compacto elas são definidas já pensando em qual dimensão que você vai trabalhar. Só uma revisãozinha aqui de teoria de aproximação. Então, nós queremos aproximar uma função f que está no espaço das funções aproximadas. Então, eu quero f no espaço das funções aproximadas. Sx, sendo o x o nosso domínio, é o espaço aproximante. E esse espaço aproximante ele tem uma base formada pelas funções φ. Nós queremos encontrar a melhor S, ou seja, que mais se aproxima à nossa função f, a função a ser aproximada. Assim, nós fazemos uma combinação linear dos elementos da base, das φ, para ter a nossa S. E o nosso objetivo é encontrar os lambdas. Então, temos vários critérios para encontrar a lambda, entre eles o critério de mínimos quadrados e interpolação. A escolha do critério, obviamente, interfere na qualidade do método. E, além disso, a função de base radial que nós escolhemos também vai influenciar na qualidade desse método. Bom, o critério escolhido, então, foi a interpolação, usando as funções de bases radiais. E aí o nosso espaço aproximante, o nosso Sx, ele é gerado pelas funções de bases radiais, dado um conjunto de centros. O critério que a gente vai seguir é a exigência de que a nossa S em cada x do domínio seja igual a nossa f de x, para todo x do domínio. Então, devemos resolver um sistema AX, A lambda igual a F, em que a nossa A, ela depende, né, do domínio, obviamente, da função radial, e ela é uma matriz de interpolação. O objetivo é encontrar
o vetor lambda, dado que a gente conhece esse vetor f. Assim, para cada ponto do nosso domínio, eu tenho que a nossa S, x é igual a fx, que é a combinação linear dos elementos da base. Queremos encontrar o nosso lambda. Então, a matriz de interpolação tem essa carinha aqui e o vetor lambda. E aqui nós temos os dados independentes. Vamos resolver esse sistema para encontrar o vetor lambda. Bom, antes de ir para os resultados numéricos, eu preciso falar um pouquinho da unicidade e existência de soluções. O nosso problema ele está bem posto, né? Tem uma solução e é único pelo seguinte fato. Uma função radial contínua é dita positiva definida sobre RD se a matriz de interpolação A para qualquer conjunto finito de pontos distintos X, que está contido em RD, for positiva definida. E nós vamos denotar o PD como sendo o conjunto de todas as funções positivas definidas. Só relembrando, positiva definida aqui, uma matriz vai ser positiva definida se você multiplicar um vetor C, A vezes a transposta de C, e sempre der positivo. Então, dado que é positiva definida, para a nossa φ, se ela pertence às funções positivas definidas, o problema de interpolação, usando as funções de bases radiais, tem única solução. Felizmente, então, as gaussianas, as multiquádricas e as RBS com suporte compacto são positivas definidas. Bom, mas eu disse que uma RBF muito usada na literatura é a spline. Mas a gente pode ver aqui nesse exemplo simples que ela não é positiva definida. Considere os nossos pontos distribuídos da seguinte maneira. Eu pego o x1 no centro dessa esfera unitária e os demais elementos na casca dessa esfera. Bom, obviamente, a distância entre x1 a qualquer x que está na casca dessa esfera é igual a 1. E pela expressão da nossa RBF, a gente tem que o logaritmo de 1 aqui, então eu vou ter o logaritmo de 1, já que a distância entre o ponto x1 a qualquer um dos pontos aqui é 1, eu teria 0, logaritmo de 1, 0. Então, a primeira linha dessa matriz seria nula, ou seja, a matriz é mal condicionada. Então, como que seria a única solução se não tem nem como resolver? Para isso, então, é introduzido uma parte polinomial. Então, com essa parte polinomial, a gente resolve o problema. Então, o problema fica bem posto. Só a parte polinomial introduz um grau adicional de liberdade, que ele é obtido da seguinte maneira, em que m depende da função que você escolheu e d a dimensão que estamos trabalhando. Dado isso, a gente tem uma restrição, a seguinte restrição. E aí, o nosso novo problema, ele é reescrito da seguinte maneira. A gente tem a nossa S igual a anteriormente, a combinação das nossas bases e a soma dessa parte polinomial. Continuamos com a exigência de que a nossa S em xi é igual a f para todo ponto do domínio e só chamando atenção aqui para a restrição. Então, na forma matricial, o nosso novo problema ele é reescrito dessa maneira aqui. O objetivo agora, então, é achar lambda e mi. Usando esse novo problema, nós fizemos alguns resultados numéricos. Começamos com o resultado numérico clássico, em que foi escolhida a função de Frank, uma função bem usada para testes em análise numérica, essa função aqui. Nosso primeiro teste foi usar
81 pontos, a função multiquádrica e o nosso parâmetro igual a 0,1. A busca de parâmetro, do melhor parâmetro, é muito importante. Tem vários artigos que dispõem tempo, né, na procura do melhor parâmetro. Então, aqui o melhor parâmetro, no nosso caso, foi o C igual a 0,1. A aproximação é uma aproximação boa, o erro é relativamente baixo. Então, para um único nível, usando a aproximação RBF. Agora, o nosso objetivo é aproximação em multinível. Vamos começar com nossa seguinte decomposição do domínio. X é o nosso domínio, o centro de amostragens, e a gente vai decompor de tal maneira que cada um da decomposição do domínio está encaixante. Ou seja, x1 tem que estar dentro do x2 e assim por diante. Um exemplo simples do que eu estou querendo dizer é aqui, ó. Se eu pego o meu x, ele vai de 0 a 1, e aí eu divido ele fazendo a divisão aqui, 2 elevado a menos 2. Então, eu teria aqui essa divisão aqui. E a minha próxima malha, né, nosso próximo conjunto encaixante, seria dividir cada um dos subintervalos ao meio. Na hora que eu divido cada um dos subintervalos ao meio, eu vou ter o novo x, o x3, e observe que cada elemento que estava na malha anterior, ele está na próxima. Um exemplo simples é esse. Outro exemplo é quando você considera o seu domínio inteiro e aí vai aplicando triangulações de Delaney e aí você vai retirando elementos. E aí o nosso x1 é o elemento é o nosso domínio que tem menor quantidade de elementos. Bom, pensando nisso agora, a gente tem o seguinte: queremos aproximar a nossa função usando nossa decomposição do domínio, e o nosso primeiro domínio aqui, o x1, na hora que a gente faz a aproximação usando tal domínio, nós vamos capturar as tendências globais da nossa função. E aí, a cada nível que nós formos subindo, nós vamos acrescentando os detalhes. O primeiro passo, então, foi achar a estrutura global da função a ser capturada. Depois, a gente foi acrescentando, a cada nível, fomos acrescentando os detalhes. Então, aqui na nossa segunda aproximação, nós pegamos a aproximação que já tínhamos e somamos aos detalhes que a gente obteve, fazendo uma aproximação usando o resíduo, pensando em x2, né? No domínio x2. Procedendo de maneira análoga, nós vamos acrescentando gradualmente cada detalhe da nossa função a ser recuperada, até que, no nosso caso, no nosso exemplo, a gente chega numa aproximação que a gente considera boa. A tolerância é atingida. No caso, no nível 5, nós conseguimos uma aproximação que foi dita uma aproximação adequada. Tá, feito isso, o nosso próximo passo, só chamar a atenção aqui antes, que para cada nível que nós aproximamos, foi usada essa função para obter a aproximação, em que o polinômio ele dependia da função RBF, e também cada parâmetro ele era ajustado à medida que a gente ia prosseguindo nos níveis. Então, a melhora da qualidade a gente pode também procurar os parâmetros a cada nível. Tá, agora, o objetivo
fazer uma aproximação multinível, só que adaptativa. Então, a região vai ter uma maior concentração de dados e outras regiões com poucos dados. E aí o refinamento ele vai ser feito localmente. Precisou melhorar a aproximação, né, um pedacinho, a gente faz um refinamento. Não precisou, deixa quieto. E isso vai ser útil para evitar desperdício computacional. Uma estratégia proposta pelo WISC é fazer uma decomposição do domínio usando subdivisões quad e tri. O que seria isso? Nós temos o nosso domínio e aí a gente coloca ele em um hipercubo. Se a gente está pensando em RD, a gente coloca em um hipercubo. No desenhozinho aqui, o nosso hipercubo é um quadrado, né, que a gente está em dimensão 2. E aí, para cada um desses quadrados que eu vou chamar de célula, eu vou acrescentar um pontinho. Foi necessário dividir? A gente vai dividir em 4 regiões. Então, aqui foi necessário dividir por algum critério. Daqui a pouco eu falo quais são os possíveis critérios. Então, a gente divide em 4 quadradinhos e coloca o centro de cada uma dessas células. Foi necessário dividir uma célula? Então, a gente divide em 4. O próximo aqui, para cá igual a 3, a gente tem essa divisão para cada uma das células anteriores. E colocamos os centros de cada uma dessas células. Qual que é o critério de divisão? Geralmente, a gente usa um primeiro critério, que é a quantidade de pontos dentro dessa célula. Se tem um número maior que m, por exemplo, a gente pede para dividir. Se não tem, a célula não é dividida. Um outro critério é, se o erro de aproximação for maior do que uma tolerância esperada, a gente divide a célula. Se não for, a gente mantém aquela célula. E lembrando que se você fez a divisão, necessariamente tem que ser criadas novas 4 células e cada uma dessas células vai ter o seu centro. Aí, a nova decomposição, dessa maneira, não precisa que o nosso domínio seja necessariamente o nosso conjunto original, tem os elementos do conjunto original, dado que cada centrozinho da célula não estava no nosso domínio original, e essa decomposição é uma decomposição construída adaptativamente. Houve necessidade de divisão, a gente faz. Se não houve, mantém quietinho. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o nosso domínio, né, nosso X aqui, com esses pontos. O primeiro critério, então, vai ser o número de pontos que é estabelecido para cada célula. O número N para cada célula, o número N de pontos. Se essa célula tem mais que N pontos, dividimos. Se não, mantemos a célula. Com esse critério, a gente cria essa partição, essa primeira partição. E cada uma das células ganhou um centrozinho. Assim, a nossa decomposição do domínio vai ser, o nosso primeiro C vai ser esse C aqui. Fazemos a aproximação em cima desses pontos e aí vemos se o erro está maior ou menor do que está maior do que o esperado. Se sim, nós devemos fazer uma divisão. Então, focando aqui, dividimos essa célula em 4, então cada uma vai ter o seu centro. Se for necessário dividir essa célulazinha aqui em 4, cada uma vai ter o seu centro. Assim por diante, até preencher todo o novo domínio. Então, temos aqui a divisão. Lembre que aqui a gente tinha uma célula e foi necessário dividir, por isso que temos os novos centros. Aqui também, e deve ter algum lugar que, por exemplo, aqui não foi necessário fazer a divisão. Tá? Esse é o nosso novo
nossa nova decomposição aqui e, novamente, se faz uma aproximação usando esses pontos e conseguimos chegar na tolerância? Sim, se não, nós dividimos a célula. No caso de uma nova divisão, foi necessário dividir algumas células. Observe que naquela que a gente estava chamando a atenção, foi necessário dividir a superior, mas as demais não. E aqui também foi necessário dividir a superior e as demais não. E a que não estava sendo dividida anteriormente também não foi alterado. Bom, então, usando essa estratégia de decomposição adaptativa do domínio e multinível, nós podemos aproximar, né? Nós podemos recuperar uma imagem, por exemplo, como essa daqui. Observe que para essa região, pouca informação é necessário, porém, aqui seria necessário uma quantidade expressiva de informação comparada a essa região aqui. Também seria necessário informações um pouco maior aqui para recuperar esse outro avião. Essa é uma imagem que eu tirei da internet, bem simples. Então, obrigada pela atenção. Fui um pouquinho mais rápido do que o planejado, mas... Não tem problema. Senhora Glicélia, obrigado pela apresentação. Nós vamos abrir para perguntas agora, então eu peço às pessoas que tiverem perguntas, vocês podem habilitar seus microfones, fazer pergunta diretamente ou podem mandar pelo chat. Eu tenho aqui uma pergunta do professor Haroldo, que ele não pôde ver a apresentação inteira por causa de outro evento, mas ele perguntou, eu acho que viu só o começo, talvez depois tenha ficado claro, o que é um dado topológico? Sim, se você estiver mexendo com uma montanha e quer fazer uma aproximação, então você vai mexer esses dados topológicos. Okay. Eu fiz umas anotações também que fiquei curioso. Você mostrou, inclusive, ficou bem mais claro quando você mostrou os gráficos da decomposição do que confesso, do que a parte matemática. Mas aí fica uma dúvida. Você falou que um critério é a quantidade de pontos. Sim. E outro seria um erro maior do que a tolerância. Isso. O que definiria, pensando em uma aplicação prática, o que impede eu definir um critério próprio baseado no tipo de dado que eu tenho? Não, nada te impede. Você pode Ele definir. Tendo uma fundamentação matemática que resolva o meu problema, não tem nenhuma restrição, né? Não tem restrição. Porque você mostrou para imagens, mas aqui, por exemplo, no INPE, a gente trabalha às vezes com imagens que são um pouco mais complexas, com imagens em 3D, como tomografia, e o pessoal agora está trabalhando com coisas mais complexas ainda, que são cubos de dados, onde você tem a latitude e longitude, e aí depois você tem o tempo, e cada célula desse não é necessariamente um pixel, pode ser até um conjunto de dados separados, né? Então, chamou atenção, porque isso é interessante tentar aplicar isso para ver um tipo de compactação ou um tipo até de recuperação de informação, porque é um volume de dados muito grande, talvez a gente possa focar em regiões mais interessantes. Sim, é uma boa ferramenta para o seu problema. Certo. Bom, essas são as anotações que eu fiz de pergunta aqui. Eu queria abrir para os alunos, para a Margarete, acho que o Odin está aí também, se tiverem alguma pergunta, por favor, sinta-se à vontade. Lembrando, pode ser no chat, pode ser no... Eu fiquei meio atrapalhada no início e aí eu comecei a falar disparadamente. Não se preocupe com isso, eu sabia. Acontece, né? Ok. O Paulo fez uma pergunta, em que tipo de modelo essa técnica é mais aplicada? Nessa parte de computação gráfica e resoluções de equações diferenciais, é mais usado. E eu, numa busca agora, porque eu fiquei muito tempo sem mexer com essa ferramenta, e numa busca que eu fiz agora para poder continuar o meu estudo, eu vi que está sendo muito usado em redes neurais. Tem uma técnica chamada Radio Basis Function Neural Networks. Eu tenho que dar uma olhada, é uma coisa até bem tradicional, assim. O Rubens Salter tem uma pergunta: se o centro das funções radiais são sempre pertencentes a uma grade regular? E se há alguma definição, alguma limitação para definir os centros? Não. No caso aqui, você pode ver que não é regular essa última aqui, nossa. Aqui não é regular. Mas ela é regular, acho que ele quis dizer assim, que inicialmente ela é regular. Mas mesmo quando você faz o recorte, ela continua sendo regular. E acho que a pergunta dele é: eu posso, em vez de dividir como uma árvore hierárquica, como um quadritri,
Eu poderia usar outra aproximação, outra geometria? Você pode usar a decomposição triangulação de Delaunay, né? Uhum. Você Ele pode usar complementou. essa. O Rubens perguntou se ele pode pegar a média, se ele pode pegar a mediana, se ele pode adaptar. Pode pegar. Pode. Ok, a Margarete complementou aqui também em outras configurações como as diádicas. E a Sim, Margarete sim. agradeceu também a apresentação e pediu para você falar um pouco do uso das bases. Do uso das bases radiais? Isso. Bom, além dos que eu falei, na computação gráfica, nas resoluções de EDPs, nas redes neurais e... Bom, deixa eu tentar lembrar aqui. Eu chutaria compactação de dados. Foi a primeira coisa que Sim, eu pensei computação quando de vi isso. gráficos, sim, sem dúvida. Reduzir a quantidade de dados, perdendo um pouco do detalhe, mas reduzindo o volume. Sim, Legal. isso também. Posso fazer uma pergunta, Raul? Claro. No início, você começou com uns volumes que trabalham no conceito de renderização. Você tem acompanhado a evolução dessas ferramentas na parte de filmes, nesse campo da renderização? Como é que está o ganho pelo uso das ferramentas? Então, parado com o uso dessa ferramenta, fiquei bastante anos sem mexer. E aí, com o convite da Margarete, que eu falei, não, essa ferramenta é muito boa, eu não posso deixar ela quieta. E aí eu voltei a estudar. Mas o meu estudo aqui agora está sendo recente, mas é relembrar, e, assim, além das redes neurais que está sendo muito usado, eu não acompanhei mais em outros lugares. Pessoal, mais alguma boa pergunta? A Margarete fez um comentário que você fez um trabalho muito bom para ficar parado. Então, ela está puxando a minha orelha, Eu agradeço demais, Margarete. Muito obrigada mesmo. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? A gente tem algum tempo ainda. Não que nosso seminário esteja a hora marcada, mas... Juscelia, eu acho que o pessoal não tem mais perguntas. Eu novamente agradeço em nome do nosso programa a sua colaboração, a sua participação. A Margarete disse que não é um puxão de orelha, é um incentivo a você continuar. Mas a gente conhecendo. Sim. Sim. Mas realmente valendo demais, Margarete, incentivo. Muito bom mesmo. Eu daria um incentivo por outra parte. Eu sou muito mais de aplicações, mas com a quantidade de volume de informação que a gente tem tratado hoje, e que nem todas são topológicas. Eu imagino que tem muitas que têm uma característica diferente, mas nós temos muitas informações que são arrumadas em grades, vamos dizer assim, de maneira mais simples. Está sendo um problema crescente e o pessoal saber que você não pode processar tudo isso de maneira indistinta. Então, eu lembro de ter visto, não sei qual era a matemática por trás disso, técnicas que procuram em uma grade grande de dados focos de interesse, locais onde existe uma possibilidade estimada maior de você achar uma informação de interesse, portanto, deveriam ser processados primeiro. E por isso que eu perguntei sobre a questão da grade, dos parâmetros da grade. Uma medida, por exemplo, de ruído, uma medida de entropia, que você fale, não, aqui está confuso, então eu tenho essa quantidade de dados para analisar, vou analisar aqui primeiro. É uma área que está aparecendo alguma demanda disso. É a realização que a gente não consegue analisar todos os dados que a gente coleta, por exemplo, da Terra ou do espaço. Mas eu novamente agradeço, Vicente. Agradeço a Margarete pelo convite, agradeço a todos os alunos pela presença. E se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu posso encerrar o nosso seminário por aqui. Eu acho que estão todos quietos. Então, novamente, agradeço a todos e até o nosso próximo seminário. Muito obrigada, até o próximo.